Neste 2017, comemora-se os 500 anos da Reforma Protestante. Para a CPAD, esse é o ano da palavra. É tempo de reafirmar o compromisso com a sã doutrina. No terceiro trimestre, a revista Lições Bíblicas de Adultos traz o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Comentada pelo pastor Ezequias Soares. Inspiração divina e autoridade da Bíblia. A Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. A Igreja de Cristo e as manifestações do Espírito Santo. O currículo de escola dominical mais completo do país, só a CPAD tem. Meus irmãos, a paz do Senhor, que bom. Estamos de volta para mais um vídeo. Nós estamos estudando nessa lição de número 12, 17 de setembro de 2017, O Mundo Vindouro. Uma lição maravilhosíssima, que foca os últimos acontecimentos escatológicos, conhecidos e revelados na Bíblia Sagrada. Nós já falamos no vídeo anterior sobre o milênio, como será o milênio, o período chamado Reino Milenar, que é um período de paz para Israel. Nessa lição eu quero falar para você um pouquinho sobre o destino dos ímpios e também sobre o juízo final. Na nossa lição, nós falamos aqui um pouquinho sobre a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos que o comentador Ezequias Soares coloca aqui é a ressurreição dos mortos ímpios para a ocasião do juízo final. A Bíblia fala de 2 grandes momentos de ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição para a vida eterna. Daniel capítulo 12, o versículo 2. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. A ressurreição para a vida eterna é chamada de primeira ressurreição. Engloba todos os salvos, desde Adão até o último salvo, aquele que tiver morrido na ocasião, no período da grande tribulação, mas que não tiver negado Cristo, que servia a Jesus, esse vai ressuscitar para fazer parte da igreja. Esse é o primeiro bloco, a chamada primeira ressurreição. O apóstolo João, falando sobre isso, ele diz: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque este, de modo nenhum, herdará o dano da segunda morte. A segunda morte que o apóstolo João fala no livro do Apocalipse é a separação eterna de Deus, quando Deus lançar os homens ímpios no lago de fogo. E a segunda e última ressurreição é a ressurreição dos ímpios. Aqui no versículo 11 do capítulo 20, diz assim: aqui serão julgados os outros mortos, aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição. Ainda o versículo 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e vi os mortos. Os mortos aqui é aquelas pessoas que morreram sem Deus, desde Caim até o último morto que morreu sem Deus, ele vai ressuscitar. É a chamada de segunda ressurreição. Essa ressurreição é para castigo e desprezo eterno, conforme já dissera o profeta Daniel no capítulo 12, versículo 2. É bom dizer que o capítulo 12 de Daniel, versículo 2, ali se trata de um intervalo profético. Um intervalo profético é um texto, um versículo, que é seguido de mais de um acontecimento. Tem 2 ou mais acontecimentos que ocorrem dentro de alguns períodos da história bíblica. Esse versículo especificamente, nele tem um intervalo profético, porque a ressurreição dos justos ocorre com o arrebatamento da igreja e com a vinda de Jesus para instalar o milênio. Aqueles que morreram em Cristo também
vão ressuscitar para entrar no milênio com Cristo, né? Porque daí, a partir daí não tem mais ressurreição. E o segundo bloco, né, quando os ímpios ressurgirem, né, por ocasião do juízo final, que também é chamado de o grande trono branco. A Bíblia diz que a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. A morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. A expressão grandes e pequenos, quando fala da ressurreição dos ímpios, não se fala de estatura física, né? Mas de status social, grandes e pequenos. Os grandes empresários, os grandes latifundiários, né? Os grandes homens da política, os grandes nomes da economia mundial que não serviram a Jesus, ressuscitarão, estarão lá, né, para prestar conta diante de Deus. Eu vou dizer que o juízo final não se trata de salvação, é apenas para condenação, né? O juízo já está estabelecido sobre eles. Eles vão apenas ressuscitar, né, para serem condenados definitivamente, né, por Deus. Quem vai fazer parte desse tribunal? Quem vai ser o juiz é Cristo. Cristo é o juiz. A igreja estará com Cristo para julgar os ímpios. Paulo diz: vocês não sabem que vocês haverão de julgar até os anjos? Quanto mais essas coisas pequenas. Então nós estaremos lá, para julgar os ímpios. E a igreja também não vai estar ali para falar nada. O testemunho da igreja, o testemunho dos salvos, contra os ímpios, já diz tudo. Diz que eles poderiam ter sido salvos, mas optaram pela perdição. Então Cristo é o juiz, a igreja vai estar com Cristo como um grande corpo jurado, para dar a sentença, naquele dia. E quem vai ser o réu são os ímpios, todos os ímpios. Então não tenho dúvida que pessoas como Voltaire, que morreu zombando de Deus, como Friedrich Nietzsche, como Sigmund Freud, que morreu dizendo que Deus não existe e que se porventura Deus existisse, teria mais queixa a fazer dele do que Deus poderia ter queixa contra ele. Pessoas como os grandes filósofos ateus, como Nietzsche, que já disse que decretou a morte de Deus, bem como todos os ímpios, pessoas que escancaradamente negam e blasfemam do Senhor nosso Deus. Outro dia, falando do grande furacão, que está acontecendo, o furacão Irma, que está assolando uma parte, do nosso mundo, um irmão, filho, um filho, de crente que serviu a Jesus durante toda a sua infância, mas agora desviado dos caminhos do Senhor, chegou ao absurdo de dizer: se Deus existe, ele é um tremendo idiota. Esse rapaz, filho de crente, serviu a Jesus durante toda a sua infância, mas se desviou e agora tem ousadia de dizer que Deus não existe e que se ele existe, ele é um tremendo idiota. Eu não estou dizendo que essa pessoa especificamente, que está viva, não possa se converter, e tomara que se converta ao Senhor. Tomara que volte de fato para o Senhor. Mas se morrer blasfemando, se morrer negando ao Senhor, eu não tenho dúvida que essa pessoa estará no tribunal, no grande trono branco, para ser julgado por Deus e para ser condenado por ele. Quando Jesus desce para instalar o grande trono branco, a Bíblia diz que o apóstolo João diz que e viu aquele que estava sentado sobre o trono, de cuja presença fugiu os céus e a terra. De cuja presença fugiram os céus e a terra. Então onde será esse julgamento? Nós não sabemos, porque a Bíblia diz que fugiu o céu e fugiu a terra. Então onde será esse julgamento? Em que lugar será esse julgamento? Vou dizer que nem o céu e nem a terra, os elementos conhecidos da natureza,
né, suportam a presença do grande Deus. Né? Por isso a Bíblia diz, né, fugiram-se os céus e a terra. Naquele juízo, a Bíblia diz que abriu-se o livro, né, abriu-se os livros e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. Então eu não tenho dúvida de que estará lá todos os livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, aliás, todo o Antigo Testamento, né, todo o Novo Testamento, né, que falou sobre a vida eterna, sobre a condenação dos ímpios. Eu não tenho dúvida que estará lá esses livros. Mas abriu-se outro livro, que é o livro da vida do Cordeiro. Né? Nesse livro está escrito o nome daqueles, né, que serviram ao Senhor. E diz a palavra que aqueles que não foram escritos no livro, não foram achados escritos no livro, foram lançados no lago de fogo. Né? O lago de fogo, que é a segunda morte. É bom dizer que a expressão abriu-se os livros, ou o livro da vida, é uma expressão figurativa, porque Deus não precisa, né, de um livro para escrever nada. Geralmente, a gente escreve alguma coisa para a gente lembrar o que está escrito. Né? A gente escreve, né, para se lembrar. E Deus não precisa de nada para lembrar nada. Né? Então, a expressão o livro da vida, né, aqueles que foram escritos no livro da vida, é para dizer que nós estamos registrados na memória de Deus. Né? Deus, ele nos tem registrado lá na sua memória. E quando puxasse essa memória dos registros das pessoas que aceitaram um dia o Senhor, aquelas pessoas que não forem achados nesse memorial, né, serão lançados no lago de fogo, né? Que é a separação eterna do Senhor nosso Deus. Quando se fala do julgamento final, é bom se pensar que nos julgamentos humanos, né, há a possibilidade de burlar as coisas. Né? As pessoas compram sentença, né? Juízes vendem sentença, pessoas subornam os guardas, pessoas subornam os juízes e promotores, pessoas subornam advogados, pessoas subornam corpo jurado, mas naquele dia não haverá suborno, né? Não haverá venda de sentença, porque o justo juiz que vai julgar é o próprio Deus. Né? Deus vai julgar o mundo. Né? Esse julgamento, né, vai ser o julgamento final. Né? E as pessoas que não foram achadas no livro da vida, né, foram lançadas no lago de fogo, né, que arde para todo sempre. Vou dizer que esse lago de fogo é um lugar do destino final dos ímpios, né, que viverão o resto da eternidade, viverão para sempre em tormento. Né? O Hades, o lugar onde os ímpios estão hoje, é apenas um prenúncio, né, do sofrimento eterno. O lugar onde os ímpios estão hoje, né, o Hades, né, não se compara ainda com o grande sofrimento, né, que será, né, no lago de fogo. É bom dizer que há algumas expressões do grego para inferno, uma delas é Hades, a outra expressão na verdade a outra é hebraica, no Sheol, que é mundo dos mortos, né, diz mais de sepultura. Uma outra é Tártaro, né, onde alguns teólogos consideram que é o grande abismo onde estão os anjos, aqueles que foram aprisionados, né, espíritos aprisionados. E uma última expressão é o Geena. O Geena era chamado ou considerado o lixão de Jerusalém. As pessoas pegavam o seu lixo e colocavam nesse lixão, né, para queimar, né, dia e noite. A diferença é que o lixão de Jerusalém, em momentos de chuva, momentos chuvosos, né, certamente o fogo se apagava. O inferno, o lago de fogo, a Bíblia diz que lá o fogo não se apaga e o bicho não morre. Né? Os ímpios, né, serão atormentados para sempre no inferno.
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, né? Oremos para que o Senhor Deus, né, salve ainda muitas almas. A sua família, né, o seu pai, né, sua mãe, seus filhos, né, todas as pessoas da sua casa que ainda não servem a Jesus, né, que possam servi-lo, né? Ore por eles, né? Clame ao Senhor por eles. Não permitam, né, que sejam condenados nesse grande dia do juízo. Coloque a sua família no altar de Deus. Consagre a sua família no altar do Senhor, para que eles não façam parte, né, desse grande juízo, né, o grande trono branco ou o juízo final. Né? E você que já serve a Jesus, continua servindo. Um dia nós estaremos com Cristo, livre do juízo, né, livre da condenação. Estaremos com Cristo para toda a eternidade. Né? Enquanto esse dia não chega, o dia do arrebatamento, né, que servamos ao Senhor. Enquanto o juízo final não chegue, aceite a Cristo como seu Salvador. Siga a Jesus, para que você e a sua casa possa dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho, né, sobre os novos céus e a nova terra. O novo céu e a nova terra. Até lá, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.